do tabuleiro. Você reclamava uma visão totalizante do processo. Aqueles que ficam observando a árvore são incapazes de observar a floresta. Não tem como. Fica encantado com a árvore, pensa que está conhecendo o bosque, a floresta, e não está. O caso da Lava Jato é típico. A Lava Jato expôs as relações ultraparasitárias dos capitalistas brasileiros, dos liberais brasileiros, dos empresários brasileiros, com o Estado, em prejuízo da maior parte da população e em favor de fortunas, de propriedades, de bancos, de money, porque é isso que essa gente entende. E entende de fazer isso, e entende de roubar do Estado, são capitalistas, todos eles motivados pelo credo liberal, todos eles são liberais. Muito bem, a Lava Jato investiga os crimes relativos ao financiamento político dos partidos e o vínculo com as empreiteiras. Nessa mesma semana que passou, o CARF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, anistiou dívidas do Banco Itaú superiores a 20 bilhões de reais, que é mais do que o conjunto do crime da Lava Jato, das empreiteiras, e mais do que o conjunto dos crimes da Petrobras, que são equivalentes, segundo o próprio juiz Moro, mais de 6 bilhões. Você veja que um processo de um banco do Itaú no CARF já resultou num rombo estatal, numa renúncia fiscal na prática superior a 20 bilhões. E o sujeito acha que quando escuta as denúncias do Emílio Odebrecht, que não são obviamente desprezíveis, são importantes, ele acha que ele entrou nas vísceras do sistema. Entrou nada. É um bocó de quinta categoria que não começou nem a entender que por que a Lava Jato não vai investigar o Banco Central. As operações de câmbio, como nós tivemos no passado as CC5, que foi motivo de observação do juiz Moro, com o mesmo doleiro que era o Youssef, e que permitiu que uma camarilha de banqueiros e especuladores colocassem para fora do país mais de 130 bilhões de reais, sem nenhum, de maneira totalmente ilegal, no uso indevido das CC5, que eram operações de antecipação de câmbio, com a maior tranquilidade. E nessa semana anistiaram o Itaú. Sem o foco da mídia, né? Obviamente, porque a mídia, todos os noticiários, tu pode ver, são financiados pelo sistema bancário. É HSBC, Bradesco, é Itaú, eles financiam os jogos de futebol, financiam a mídia. Então eles não podem mexer ali. É claro que se uma investigação dessa voltagem atuasse no Banco Central, no Ministério da Fazenda, nós íamos verificar que as medidas provisórias dos distintos ministros da República, todas elas foram precedidas de intenso lobby e ganhos para comerciantes, industriais, multinacionais e banqueiros. Então a Lava Jato é uma amostra limitada do que está acontecendo. E que mostraria que aquela famosa frase do Marx, a metáfora poderosa do Marx, que o Estado é o comitê de negócios da burguesia, não só mata esses liberais cretinos que acham que tirando o Estado da economia, a economia vai melhor. Se tirar o Estado da economia, o capitalismo desaparece no outro dia. Não desaparece só a corrupção. A corrupção, nós sabemos que toda a corrupção deve ser condenada. Mas o problema é que essa corrupção que engordou caixas dentro e fora do país motivou o ciclo dos negócios. O capitalismo não vive. Isso é assim nos Estados Unidos, isso é assim na Alemanha, isso é assim no Japão, isso é assim na China. Então, quem trabalha com o Estado trabalha com a corrupção. E quem trabalha com os empresários, os capitalistas, trabalha com a corrupção. É inexorável. Está no DNA dessa gente. Faz parte do negócio. Então aqui no Brasil nós pegamos uma pequena ponta do fenômeno. E o Moro, naturalmente, não tem nenhum compromisso com ir a fundo. Então por isso que quem vê a Lava Jato não pode nem desprezar e nem magnificar o fenômeno. E tem que saber que uma república que preservasse pelo interesse público, pelo bem comum, pela transparência, não pode ser uma república com esses tribunais que são cúmplices da corrupção. Imagine, você está me ouvindo, fica pensando que os tribunais são sérios, etc. Como é que os tribunais, nós estamos vendo as denúncias nos tribunais de contas do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, os dois principais tribunais do país. Até hoje,
Eles não identificaram grandes esquemas de corrupção. Como é que foi possível aprovar todas essas contas até hoje, sem a menor suspeita? No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a denúncia é gravíssima. Teve conselheiro que foi afastado, voltou por força da própria lei do Judiciário, que recompôs o Tribunal de Contas. No Rio de Janeiro, a maior parte dos conselheiros está sessionando em Bangu, ou seja, essa canalha toda está nos tribunais, ela está no parlamento e ela está no executivo. Isso não tira com o juizeco de quinta categoria que atua na pontinha. É como se um sujeito com câncer em todo o corpo começasse a tratar de unha encravada. É isso que não pode. Daí as ilusões. A importância da Lava Jato, ela consiste no fato que ela elucida parte do problema, mas ela também elucida a incapacidade desse judiciário, desse Ministério Público, que lá no Rio de Janeiro está todo sendo investigado agora. E nós temos que investigar a nível nacional também. Isso nem está chegando ainda, é preciso que isso chegue e a gente então pare de ver, se encantar com a beleza da árvore para ver o que tem de fato nos mistérios da floresta.